Nós precisamos apostar num sistema Itália melhor. Veja o que aconteceu com relação, às vezes, com o problema da carne. Devemos lembrar que a Bresaola italiana é feita com carne brasileira total. Então, nós precisamos criar instrumentos para evitar uma flutuação de mercados com notícias e com informações. E nós precisamos, evidentemente, desenvolver isso, reforçando cada vez mais o Made in Italy. Mas isso é um problema que não se pode resolver um candidato, mas simplesmente o partido. E o nosso partido Liberi Uguali está interessadíssimo em dar sinergia ao sistema Itália. O primeiro ponto que me parece fundamental é essa distância entre representante e representado, entre o que foi eleito e o seu colégio de votantes. Isso é fundamental. Então há necessidade de se estabelecer, e nós vamos fazer isso, uma rede de comunicação 24 horas, tá? Para se restabelecer. Não é votar e se separar. Então a necessidade de ter sempre um ouvido aberto aos nós de rede do nosso sistema Fanganiello-Risioli. Qual seja, ter o que as pessoas estão querendo e pensando, para que se faça um juízo e que se possa atuar mais rapidamente. Nós temos preocupações como, por exemplo, com as filas e etc. Sem dúvida, esse é um papel fundamental de um deputado e de um senador. Tá? Eu não diria que Matheus Renzi veio por causa da Olimpíada, ele veio por causa do referendo. Então, havia um interesse e ele veio, um interesse político. Agora, quem tem que mostrar sempre o interesse político é o deputado, é o senador e com o apoio do seu partido. Não se pode um deputado e senador riscaldare sedie, tá? Esquentar cadeiras, precisa ser atuante. A necessidade, evidentemente, de conhecer a língua italiana, a cultura italiana. Não podemos mais eleger quem não sabe nada, e quem não pode intervir no parlamento porque não conhece a língua. Olha, eu não tenho uma pala mágica, uma esfera de cristal. A situação no Brasil não está definida a ponto de a gente dar esse passo, fazer essa avaliação. Nós estamos numa instabilidade política, é muito difícil, mas evidentemente precisamos acompanhar o cenário. Também o cenário italiano, teremos maioria, algum partido terá maioria para governar, se não tiver maioria, como vai ser, como se vai fazer, vamos ter de novo um governo técnico, como aconteceu com Mário Monti, o que se vai fazer? Agora, o que é importante é um representante da América do Sul sempre conhecer os problemas da América do Sul e lutar por os italianos que estão fora. Não só sou a favor, como sou um protagonista nessa luta pela extradição. Eu tenho mais de 300 artigos escritos, comentários na rádio CBN que eu faço, e mais do que isso, uma briga direta com o então ministro da Justiça, Tarso Genro, atenção pelo nome, que simplesmente apontava a Itália como, naquele tempo, como um regime fascista, e a Itália tinha como presidente um socialista. Quer dizer, a desinformação, o descompromisso. E a Corte Constitucional italiana, a Corte Constitucional Europeia, sediada em Estrasburgo, França, deixou claro que quando há episódio sangue não se pode falar de crime político. Essa decisão do presidente da República, que foi o presidente Lula, que foi dado no seu último dia de mandato, sob muita pressão, é uma decisão administrativa sujeita a que os romanos chamavam de cláusula rebus sic stantibus, ou seja, ela pode ser alterada no interesse político pelo novo presidente. Vamos esperar o que o presidente Temer vai decidir a respeito, uma vez que eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, que já julgou o caso, vai manter a sua decisão e nem pode fazer o contrário. Bom, em primeiro lugar, isso é um escárnio.
Juridicamente, é o ius sanguinis, tá? Esse é o primeiro ponto e o básico, é o que dá a cidadania. Não se cria uma cidadania com reconhecimento, isso é mera formalidade. E não se pode esperar por uma mera formalidade anos e anos. Como também não se pode, é odioso se cobrar taxa para reconhecimento de cidadania. Nós criamos por 300 euros de taxa que o Partido Democrático impôs, e absurdo, gera o quê? Cidadãos italianos de primeira classe e cidadãos italianos de segunda classe. E mais do que isso, basta a gente pegar o catálogo telefônico, ver tantos nomes de italianos que por ganharem salário mínimo e ganharem muito pouco não podem alcançar a cidadania porque não tem os 300 euros. É um escárnio, uma vergonha. Isso eu chamei já em vários escritos de uma tendência racista. O sangue não se vai depurando, tá? Não se vai acabando. É a raiz, a necessidade de se preservar a italianidade. Isso é que precisa. Se a gente nessa luta, na nossa luta, minha, Walter e da Silvana Risioli, nossa luta é pela italianidade, não morrer nunca. E se a gente estabelece limites geracionais, nós vamos perder a italianidade. Eu sou um humanista. Eu tenho descendência italiana e minha mãe nasceu no Brasil e é brasileira, tá? Sem deixar de ser italiana. Isso foi uma integração maravilhosa no Brasil com ótimos resultados. Se não houvesse isso, eu mantivesse só o lado italiano, eu não poderia ser o que eu fui na vida. Eu não poderia servir o exército que eu servi, o serviço militar. Eu não seria magistrado como eu fui. Eu não seria ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, ministro de Estado brasileiro. Veja, nós temos que ter uma posição humanitária. O ius soli cultural que o meu partido, Liberi Igual, prega é a adequada. Inclusive, ela está conforme a doutrina do nosso humanista Papa Francisco. O magistrado não político, antimáfia, que já sofreu atentado e com o qual eu já trabalhei, chamado Pietro Grasso. O Pietro Grasso foi um excepcional senador, mas mais do que tudo, é uma reserva moral da Itália.